Já parou pra pensar que doideira, né? Um nome que significa literalmente portador da luz Sim, virar o nome mais famoso pro diabo. Parece uma revolta total. é uma transformação e tanto, realmente. Então, hoje a gente vai fundo justamente nisso, nessa história do nome Lúcifer. Boa. Vê de onde veio, como mudou. Exato, a gente vai ver a origem no latim, o uso antigo na Bíblia e como aquela passagem específica em Isaías, lidada de um jeito todo particular, mudou o jogo. Isso, a interpretação fez toda a diferença. Tá, vamos começar pelo básico então. Lúcifer vem direto do latim, né? Aquele que traz a luz. Simples assim. E no mundo antigo era um nome comum para o planeta Vênus, quando ele aparece de manhãzinha. Isso, a famosa estrela da manhã, ou estrela d'alva. Aquela que chega antes do sol, anunciando o dia. Os gregos chamavam de fósforos, né? E os romanos, Lúcifer. E o ponto principal aqui, zero ligação com coisa ruim nessa época. Era só o planeta, o brilho da manhã. Nenhuma associação negativa. E essa neutralidade, ela aparece na Vulgata. Ah, a tradução da Bíblia para o latim lá do século IV. Exatamente. A palavra Lúcifer aparece lá algumas vezes, mas sem essa carga toda. Como assim? Bom, em Jó, por exemplo, se refere à manhã depois da escuridão. Nos Salmos fala da aurora. Uhum. E até no Novo Testamento, na segunda carta de Pedro, Lúcifer em latim está traduzindo o grego fósforos, a estrela da manhã, como um símbolo bom, positivo até. Entendi. Então o nome circulava na Bíblia Latina numa boa, sem problema. Tranquilamente. Mas aí a gente chega naquela passagem, a quinta vez que a palavra aparece na Vulgata. A crucial. Isaías 14:12. A confusão toda, né? A tradução ficou: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da aurora. Foi essa frase. A partir daí, começaram a conectar o nome com a ideia do anjo caído. Só que o original em hebraico não tem nada de Lúcifer, certo? Nem Satã. Nada disso. A expressão é Heleu ben Shahar. E o que significa? Significa brilhante filho do alvorecer, ou filho da aurora. Brilhante. Então ainda tem a ver com luz, mas não é um nome próprio. Não como o nome de entidade maligna, não. É mais uma descrição. E como que essa leitura mudou tanto? Aí entram os autores cristãos dos primeiros séculos. Tertuliano, Orígenes. Essa galera já estava, digamos, imersa em ideias sobre anjos caídos. Que vinham de outros textos, né? Exato. Textos judaicos que não entraram na Bíblia oficial, como o livro de Enoque. O livro de Enoque. O que ele dizia basicamente? Olha, de forma bem resumida, fala de anjos, os vigilantes, liderados por um chamado Semiasa. Semiasa. Isso. Eles descem para a Terra, se encantam por mulheres humanas e ensinam artes proibidas, tipo astrologia, armamentos. Nossa! E aí tem filhos gigantes, os Nefilim. Acaba que eles são punidos por essa rebelião toda. Isso criou um imaginário forte de anjos se rebelando. Entendi. E tinha mais coisa? Tinha também o segundo livro de Enoque. Esse já traz uma figura mais próxima do que a gente pensa hoje. Um arcanjo chamado Satanael, Satanael. que peca por orgulho antes da criação do mundo. Ele queria ser igual a Deus, ter um trono no céu também, e aí foi expulso. Ah, então a ideia do orgulho como pecado principal já estava circulando. Sim, com todo esse caldo cultural, quando esses autores leram Como Caíste do Céu, ó Lúcifer, na Vulgata, Eles pensaram, opa, é a história da queda do chefão dos anjos maus. exatamente. Fizeram a conexão na hora. Aplicaram a passagem de Isaías a essa figura do anjo rebelde. Só que o contexto original de Isaías 14 não era nada disso, né? Completamente diferente. O capítulo todo não está falando de anjo. É uma sátira, uma canção irônica Sátira. Contra quem? contra um rei da Babilônia. Um rei humano, super arrogante. Talvez Nabucodonosor, não se sabe ao certo. Um rei que se achava o máximo. Exato, se achava divino, dizia que ia subir acima das nuvens, colocar o trono dele lá no alto. A passagem toda é sobre a queda humilhante desse rei Do poder pro Sheol, o mundo dos mortos na tradição judaica. Uma queda vertiginosa. Caramba, então chamar esse rei de Lúcifer ou Helel Ben Shahar, o brilhante, era tipo uma gozação. Exatamente, era puro sarcasmo. Tipo, e aí, brilhantão, caiu do pedestal, né? O bonzão se deu mal. Perfeito, era pra zombar da queda dele depois de tanta arrogância. Não era pra ser nome de demônio nenhum. Que doideira. Então, resumindo a história toda, Lúcifer era portador da luz,
Nome da estrela da manhã, super neutro. Sim. Aí veio a tradução de Isaías 14 na Vulgata, E essa tradução foi lida não como a zoação com o rei metido, mas como a história da queda do anjo rebelde principal. e muito por causa das outras histórias que já existiam, tipo a do livro de Enoque. A influência desses textos foi fundamental para essa reinterpretação. E assim, um nome que era pura luz virou, bom, o oposto. É impressionante, né? Como uma leitura específica, num contexto cultural específico, pode transformar totalmente o sentido de uma palavra. De algo positivo para o símbolo máximo do mal. Fica a reflexão, né? Quantas outras palavras, quantas ideias que a gente usa hoje também não passaram por essas camadas e camadas de interpretação, de mudança de sentido ao longo do tempo. Como as histórias que contamos e recontamos moldam a nossa própria percepção do mundo.